Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Camila Russo, planejadora financeira e autora do livro Embaixadores do Reino: Como Glorificar a Deus através das Finanças. Nos blocos anteriores falamos sobre o mercado monetário e o mercado de crédito, dois braços importantes do mercado financeiro. Chegou finalmente a hora de falarmos sobre o mercado de capitais. Para começar, diferentemente do mercado de crédito, no mercado de capitais não existe a figura do intermediário. Poupadores e tomadores se encontram diretamente. Sendo assim, a principal característica do mercado de capitais é a desintermediação financeira. Embora as instituições financeiras se façam presentes no mercado de capitais, aqui elas atuam meramente como prestadoras de serviços, sem assumir qualquer responsabilidade sobre os compromissos assumidos pelos tomadores de recursos. Para nós entendermos o mercado de capitais, vamos voltar lá na origem, na primeira tela da nossa primeira aula. Lá nós vimos que na economia existem três personagens principais agindo e interagindo entre si: as famílias, as empresas e o Estado. As famílias, conforme as suas possibilidades e meios, fornecem insumos, força de trabalho, imóveis e capital para que as empresas possam desenvolver e realizar as suas atividades de produzir mercadorias, bens e serviços. Nessa dinâmica, as famílias ganham dinheiro na forma de salários, aluguéis, juros e participação nos lucros. Por sua vez, as empresas, depois de subtraírem os custos e as despesas correspondentes, ficam com o lucro ou prejuízo da sua atividade. O Estado toma para si uma parte desses ganhos das famílias e das empresas na forma de impostos e, em troca, devolve benfeitorias e serviços públicos essenciais, obras de infraestrutura e programas sociais. Pois bem, essa é a economia real, onde o ganho e a riqueza estão diretamente ligados ao trabalho, ao empreendedorismo e à eficiência de todos os participantes. Faltou eu citar um item importante aqui, sem o qual essa engrenagem não roda. Eu me refiro ao capital, ou seja, o dinheiro, recursos financeiros. O empreendedor, para pagar os salários dos seus funcionários, precisa do quê? Capital. Para comprar máquinas e equipamentos que deixarão sua produção mais eficiente, precisa do quê? Capital. Para aumentar as suas instalações e a sua capacidade de produção, ou para expandir a sua área de atuação e desbravar novos mercados, precisa do quê? Capital. E de onde o empreendedor tira esse capital? Bem, no começo ele tira do próprio bolso e, na medida em que a sua empresa produz, fatura e lucra, ele reinveste quase todo ou simplesmente todo o lucro de volta na operação até que o novo negócio se estabeleça. Depois, na medida em que vai crescendo e se desenvolvendo, produzindo já um histórico de receitas e lucros que lhe permita obter uma boa aprovação de crédito junto aos bancos, caso considere necessário, esse empreendedor pode então levantar recursos a fim de financiar uma parte do seu capital de giro, que é o dinheiro necessário para tocar as operações corriqueiras da empresa. Antes, porém, é preferível que ele se financie com os seus próprios fornecedores e clientes, negociando prazos de pagamento e recebimento que favoreçam casar as suas saídas com as suas entradas de caixa. Assim, ele fará uma gestão eficiente do seu capital de giro, tendo de financiar o mínimo possível. Na medida em que a empresa vai crescendo mais e mais, pode chegar a hora de dar um passo além, comprar mais máquinas e equipamentos, aumentar as suas instalações e ampliar a sua capacidade de produção. Não estamos mais falando de financiar o giro do negócio, que é uma situação ali de curto prazo, mas sim de financiar a própria expansão da empresa na expectativa de que ela continue crescendo e gerando lucros a longo prazo. Aqui a captação de recursos começa a ficar um pouco mais complexa. O empreendedor precisa reunir uma série de documentos e apresentar um projeto de expansão consistente, capaz de convencer os credores de que ele será bem-sucedido nos seus planos de ampliar as suas receitas e lucros, assegurando a devolução do dinheiro que ele está buscando levantar. Pode ser também que aqui seja a hora de esse empreendedor apresentar o plano de negócios da empresa para potenciais novos sócios, investidores capazes de não apenas aportar o capital de que a empresa necessita, mas também contribuir com boas práticas de gestão que ajudarão o empreendimento a crescer e se desenvolver mais e mais.
A essa altura, a empresa já é grande e destacada na sua área de atuação, mas pode ser que o empreendedor deseje ainda crescer mais e mais, ampliar os seus horizontes e desbravar novos mercados, inclusive no exterior. Ou pode ser que aquele sócio que entrou com capital, depois de alguns anos entenda que cumpriu seu papel e queira se desfazer do investimento, lucrando com a valorização da sua participação na empresa. Chegou então a hora de dar um passo além e habilitar a empresa a fim de que ela possa acessar uma quantidade significativamente maior de investidores potenciais. Em outras palavras, chegou a hora de essa empresa participar do mercado de capitais, também conhecido como mercado de títulos e valores mobiliários. Então voltemos à relação básica que estamos fazendo desde o início. Primeiro, vamos nos lembrar que o mercado de capitais é um dos braços de investimento do mercado financeiro. E no mercado financeiro, todo investimento tem dois personagens principais. De um lado, os poupadores, aqueles que têm recursos sobrando, e de outro, os tomadores, aqueles que necessitam captar recursos. Vimos que na economia real, de um lado temos as famílias e de outro as empresas. As famílias fornecem mão de obra, insumos, imóveis e capital para as empresas. A parte que nos interessa aqui agora, obviamente, é o capital. As empresas acessam esse capital de que forma? Desde a forma mais básica, dentro de um ambiente privado de negociação, onde as partes acertam entre si os contratos que estabelecem os direitos e as obrigações de cada um, até a forma mais complexa, por meio da emissão de títulos de crédito e títulos de propriedade, dentro do mercado de capitais. Calma que eu vou explicar. Mas antes, para completar esse quadro aqui, eu pergunto: que motivação as famílias têm para investir em empresas? Bem, a principal motivação, obviamente, é a expectativa de participar do crescimento e dos lucros dessas empresas e assim verem o seu capital aumentar, dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho, enfim, o céu é o limite. E isso, é claro, se a empresa for boa, ou seja, se for uma empresa bem administrada, competitiva, destacada em seu mercado, bem avaliada por seus funcionários, clientes, fornecedores, credores, enfim, se for uma empresa sólida, bem estruturada e lucrativa. Agora, se for uma empresa mal administrada, mal avaliada, deficitária, super endividada e que encolhe em vez de crescer, caso ela não consiga reverter essa realidade, é muito provável que afunde e não sobreviva. E aquela família, ao final, perderá o capital que investiu. Então fica a dica, mercado de capitais é um ambiente de negócios onde podemos encontrar muitas oportunidades, porém nem todas são boas. Precisamos avaliar com bastante critério onde aplicar o nosso dinheiro, que aliás, cabe sempre lembrar, não é nosso, é de Deus. Muito bem, vamos agora dar nome aos bois. Em outros mercados também, mas principalmente no mercado de capitais, não costumamos chamar o indivíduo de poupador, e sim de investidor. Também não costumamos chamar a empresa de tomador, e sim de emissor. Emissor do que mesmo? De títulos de crédito e títulos de propriedade. Os títulos de crédito representam uma dívida, uma obrigação que o emissor do título assume para com aquele que detém o título. Saindo um pouco da caixinha do mercado de capitais e olhando para o mercado financeiro como um todo, os títulos de crédito podem ser de três tipos: de emissão pública, de emissão bancária ou de emissão corporativa, também conhecida como emissão privada. No caso dos títulos de emissão pública, o devedor é o governo e o ambiente de negociação é o mercado monetário. Vale aqui lembrar que nós, indivíduos, não participamos diretamente do mercado monetário. Apenas o Banco Central e as instituições financeiras é que participam. Porém, graças ao Tesouro Direto, plataforma de investimento do Tesouro Nacional, podemos acessar e investir em títulos públicos de forma fácil, simples e descomplicada. Mas isso é assunto para uma outra aula. Voltando a falar sobre os títulos de crédito, nos títulos de emissão bancária, como o próprio nome sugere, os devedores são os bancos e o ambiente de negociação é o mercado de crédito, conforme já vimos na aula passada. Se você perdeu, volta lá e assiste. Por fim, no caso dos títulos de emissão corporativa, os devedores são as corporações, isto é, as empresas.
E o ambiente de negociação é o mercado de capitais. Os principais títulos de emissão corporativa são a debênture, o certificado de recebíveis imobiliários, também conhecido como CRI, e o certificado de recebíveis do agronegócio, também conhecido como CRA. Eu não vou aqui entrar no detalhe de cada um, pois essas modalidades de investimento demandariam aulas extras de explicação que eu pretendo depois disponibilizar aqui no canal. Então já se inscreve aqui no canal Tranquilidade Financeira 8 para não perder nenhum conteúdo, ok? Antes de avançarmos, só gostaria de chamar a sua atenção para 2 pontos que considero importantes aqui. Ao investir num título de crédito privado, seja debênture, CRI ou CRA, procure saber se o cronograma de pagamento do título, ou seja, se o prazo de devolução dos juros e do principal está alinhado com o seu planejamento financeiro. Geralmente estes são títulos com vencimento de médio e longo prazos, então não aplique aqui o dinheiro com o qual você vai precisar contar dentro de pouco tempo. Segundo ponto, o risco. Embora nos títulos de crédito o investidor possa esperar receber o que aplicou, porque afinal emprestou dinheiro para uma grande empresa, não é o caso de sair emprestando para qualquer uma. Cabe avaliar a qualidade da empresa emissora do título, se é sólida, se tem uma boa capacidade de pagamento. Essa avaliação, conforme eu já falei, é complexa. O mercado de capitais é um lugar de oportunidades e riscos. Se iremos aproveitar as oportunidades e nos proteger contra os riscos, vai depender da nossa capacidade de análise. E para ter uma boa capacidade de análise, antes precisamos estudar. Então não queira se embrenhar nesse mercado sem antes estudar, conhecer. E quando sentir que já sabe o bastante para começar, vai indo aos poucos, não seja imprudente. Olha que texto maravilhoso esse de Provérbios 14, verso 15. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Então, principalmente levando em conta que desejamos ser servos bons e fiéis, que trabalham a fim de multiplicar o dinheiro que Deus nos confiou, prestemos atenção onde pisamos, onde investimos, onde empregamos esses recursos. Me permita explicar com uma ilustração simples. Imagine uma pessoa que não sabe nadar e se propõe a aprender. Ela vai começar por onde? Pela parte mais rasa da piscina, não é mesmo? Pelo menos enquanto ela ainda não souber nadar direito, por precaução e segurança é melhor que ela se mantenha na parte mais rasa, aquela onde dá pé. Conforme essa pessoa for aprendendo e ganhando mais confiança, então ela irá arriscar as suas primeiras braçadas na parte mais funda, onde não dá pé. E assim, na medida em que ela for progredindo e ganhando mais experiência, ela irá avançando mais e mais. Com os investimentos funciona do mesmo modo. O mercado de crédito, por exemplo, é como a parte rasa da piscina. Ali encontramos alternativas de investimento que nos permitem ter uma experiência de primeiro contato com o mundo dos investimentos. Uma experiência de aprendizado com baixo risco de perda. Mas é também o lugar onde teremos menores perspectivas de retorno, talvez um pequeno ganho acima da inflação. Por isso, não cabe ficarmos no raso o tempo todo. Precisamos, podemos e até devemos avançar, inclusive para o mercado de capitais, evoluindo em conhecimento a fim de sermos capazes de nadar em águas mais profundas e multiplicar com segurança o dinheiro que o Senhor nos permitiu ter em mãos. Tenhamos sempre em mente que o Senhor espera que nos desenvolvamos a fim de fazermos o melhor uso dos recursos que Ele nos confiou. Bem, conforme já falamos, os títulos de crédito representam uma dívida, uma obrigação. Sendo assim, independentemente de ser um título de emissão pública, bancária ou privada, todo título de crédito contém 2 informações principais: remuneração e condições de pagamento. Na compra do título, o investidor já sabe como será remunerado, se a partir de uma taxa prefixada, pós-fixada ou híbrida, e quando irá receber. Se daqui 10 meses ou 10 anos, não importa, ele sabe o que esperar daquele título. Por isso dizemos que esses são títulos de renda fixa. Renda fixa tem esse nome somente porque eu sei de antemão qual vai ser a remuneração que irei receber naquele título. Já está fixado desde o início, ok? Que dizer dos títulos de propriedade? Bem, agora ficou fácil adivinhar, né? Os títulos de propriedade são aqueles que não têm uma dívida nem uma obrigação de pagar. Eles simplesmente asseguram ao seu possuidor a propriedade de uma pequena fração de um todo.
A ação de uma empresa listada em bolsa, por exemplo, é um título de propriedade. Quem compra esse título, ou seja, quem compra essa ação, faz isso com o intuito de participar dos resultados dessa empresa no futuro. Mas não há nenhuma garantia de que a empresa irá atingir esses resultados. E caso não atinja, ela também não tem obrigação de indenizar o acionista pelo seu mau desempenho. Por isso, a ação é um título de renda variável, aquela onde o resultado depende do desempenho do emissor e das condições de mercado, que são as mais diversas. Se era complexo analisar um título de crédito privado, imagine analisar uma ação. Por isso, repito, é muito importante estudar. E falando em estudar, vamos encerrando por aqui, por enquanto. Falamos de vários conceitos e produtos de investimento. E partindo desse conteúdo, há muito mais para explorarmos ainda. Na próxima aula, que se refere ao capítulo 15 desse livro, Embaixadores do Reino, vamos aprender quais são as 12 regras de ouro do investidor prudente, de acordo com a Bíblia. Nos vemos lá. Até breve!